Um dos nomes mais polêmicos dos Estados Unidos, Charles Manson, fundador da seita conhecida como Família Manson, que motivou uma série de assassinatos no final da década de 60, faleceu em novembro de 2017, aos 83 anos, no hospital de Bakersfield, na Califórnia. De acordo com as reportagens da época, ele teria morrido por causas naturais, embora as autoridades não tenham confirmado essa informação. Hoje vamos te contar sobre os últimos dias do psicopata que passou meio século na prisão devido à gravidade de seus crimes, praticados por jovens lunáticos que fizeram atrocidades, incluindo assassinatos sangrentos em nome de sua seita que agia na tentativa de incriminar o movimento negro dos Estados Unidos formado pelos Panteras Negras. Como nasce um assassino? Charles Miles Maddox nasceu em novembro de 1934 em Cincinnati, no estado de Ohio, dos Estados Unidos. Sua mãe, Kathleen Maddox, era uma jovem de 16 anos na época em que ele nasceu, e segundo sua biografia lançada após a sua prisão, ele nunca conheceu seu pai. Acabou herdando o sobrenome Manson de um breve casamento de sua mãe com William Manson, que, apesar de não ser o pai biológico da criança, de acordo com algumas fontes biográficas, aceitou registrá-lo. Uma curiosidade excepcional é que, no dia de seu nascimento, sua mãe, Kathleen, demonstrou todo o seu descontentamento escrevendo "No Name" em sua ficha de registro. Portanto, em seus primeiros dias de vida, Charles Manson simplesmente não tinha nem nome próprio. Ele viveu a maior parte de sua infância com sua avó e seu tio, que chegou a praticar maus tratos contra o garoto nessa fase da vida. Inclusive, no livro de Manson, On His Own Words, ele relatou que, quando era criança, a mãe chegou a tentar literalmente negociá-lo em troca de uma caneca de cerveja com uma garçonete. Enquanto Kathleen bebia cerveja com um pouco de dinheiro que havia arrumado, a garçonete lhe disse que Charles era muito bonito. Inesperadamente, Kathleen a respondeu: "Um jarro de cerveja e ele é seu." Achando que aquilo não passava de uma brincadeira, a garçonete lhe deu um pouco de cerveja extra. Porém, assim que terminou de beber, Kathleen saiu porta fora, deixando o pequeno bebê dentro do bar. Só que logo mais os parentes descobriram o abandono e conseguiram resgatar a criança. Após diversas rejeições por parte de sua mãe e abusos familiares, Manson assume o sobrenome do padrasto e é levado para viver em um reformatório após sua mãe e seu tio serem presos por um outro delito em um bar. Depois de passar por algumas avaliações psiquiátricas nesta instituição, como resultado, os médicos atestaram que por trás de toda a frieza e mentiras do jovem, havia um garoto extremamente sensível, repleto de traumas psicológicos. Depois de fugir do primeiro reformatório sem esperanças de voltar a viver com a mãe, Manson percebeu que precisava se virar sozinho. Então, aos 13 anos, ele começa a roubar, guardar dinheiro para alugar um quarto. Porém, logo ele foi preso e enviado para um centro de detenção juvenil. Em seu obituário, o New York Times revelou que o jovem estuprou e ainda ameaçou o menino com uma navalha, ainda quando era menor de idade, em um desses centros de jovens infratores. Aos 17 anos, ele é enviado novamente para uma outra instituição. E perto de receber sua liberdade condicional, ele abusou novamente de algumas pessoas dentro da cadeia, fazendo com que ele continuasse no local por mais tempo. 2 anos depois, ao mudar seu comportamento repentinamente e se dedicar à alfabetização, ele conquista sua liberdade. Alguns dizem que Manson, em seus exames psiquiátricos, também foi considerado uma pessoa com um QI acima da média, apesar dos diagnósticos dos traumas associados à rejeição, instabilidade e distúrbios psíquicos. Porém, desde jovem, Manson já apresentava e nutria uma identidade polêmica e violenta. Ao longo de sua juventude, ele passou por diversos reformatórios, até que em 1951 foi preso pela primeira vez por indicação de um grupo de psiquiatras. Na prisão, ele conheceu sua primeira esposa, a garçonete Rosalie Jane Willis, com quem se casou aos 20 e poucos anos em 1955. Dessa união nasceu Charles Manson Jr., que posteriormente mudou seu nome para Jay White, na esperança de se distanciar de seu pai e seguir em frente, independente de sua história biológica. Mas o desfecho do primogênito também não foi nada feliz. Jay White foi encontrado com um tiro na cabeça numa estrada do Colorado em 1993, quando tinha aproximadamente 50 anos.
Anos depois, o neto de Charles Manson e filho de Jay, Jason Freeman, afirmou em uma entrevista para o canal CNN que seu pai havia tirado a própria vida pelo fato de não conseguir sobreviver sob a condição de ser filho de um assassino. Na linhagem amaldiçoada de Manson, uma segunda relação com Leona Stevens, uma prostituta com quem ele se casou, resultou do nascimento de seu segundo filho. Nessa trajetória, antes dos 30 anos, Charles Manson já era um adulto manipulador e com grande interesse em assuntos religiosos e científicos. O Guru. Em 1967, ele saiu em liberdade condicional de uma das penas que cumpria e se mudou para a cidade de São Francisco, na Califórnia. Nessa época, São Francisco vivia um período de muita efervescência cultural ligada ao movimento hippie, que pregava a paz em oposição à guerra e que marcava o verão do amor naquele ano, através de reuniões e acontecimentos em um dos bairros da cidade, que ficou reconhecido mundialmente como o berço da contracultura da época. E foi nesse período que Manson começou a influenciar pessoas bem mais jovens que ele, com uma pregação que misturava cientologia, o livro do Apocalipse da Bíblia, além de alguns escritos de Hitler e letras dos Beatles. Segundo os biógrafos do psicopata, Manson, após se mudar para Los Angeles, passou a andar acompanhado principalmente por garotas, que também convidavam outras pessoas para ouvirem as histórias do Guru, que pregava sobre paz, amor e se autoproclamava como um novo Jesus Cristo. Segundo alguns relatos sobre Manson, seu maior talento seria sua capacidade em seduzir e convencer seus seguidores nas práticas de assassinato coletivo. De sua seita autodenominada família, esses jovens seguidores eram impulsionados pelo mestre a cometerem assassinatos em seu lugar sem hesitações ou arrependimentos. Ao todo, cerca de 10 jovens que tinham perdido conexão com as próprias famílias e movidos a entorpecentes daquela época também deixaram São Francisco e outras regiões para se mudarem para Los Angeles atrás do mestre, que através de seu discurso arregimentou um grupo de fiéis inconsequentes e completamente perdidos. Uma de suas seguidoras, proveniente da cidade de Santa Mônica, na Califórnia, identificada como Diane Snake Lake, que na época tinha apenas 14 anos, escondeu ao longo de 40 anos esta parte de sua vida. Porém, após escrever o livro Membro da Família, Minha História sobre Charles Manson, ela confirmou a existência da seita, os abusos que ocorriam ali e que muitas pessoas eram apaixonadas por quem acreditavam ser o novo Messias. Manson, que tinha aprendido a tocar violão na prisão, também queria se lançar como músico. Em Los Angeles, ele e a família chegaram a se hospedar na casa de um baterista da banda Beach Boys. Posteriormente, a seita se instalou em um antigo rancho da cidade, usado em gravações de filmes de Bang Bang, que após as produções de cinema ficou abandonado. Inclusive, Quentin Tarantino faz uma analogia a essa estética no faroeste em seu filme Era Uma Vez em Hollywood, na presença icônica de Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, que abrilhantaram as telas de cinema em 2019, em uma ode à atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses e meio, quando foi brutalmente assassinada pelos fiéis seguidores de Manson. Na trama, o ator de televisão e seu dublê, interpretado pela dupla de gigantes, embarcam em uma odisseia para se fazer um nome para si na indústria cinematográfica durante os assassinatos de Charles Manson, em 1969, na cidade de Los Angeles. Eu conheço vocês três. Do Rancho Spam. Uma referência direta à insanidade do líder da seita, que sempre buscou o prestígio na indústria cultural. Porém, Tarantino surpreende a todos no filme trazendo uma outra versão para o final trágico da família de Polanski, um dos sobreviventes do massacre. Mas vamos voltar à história real dos assassinatos dos famosos brancos de Hollywood. Manson, acreditando ser a reencarnação de Cristo no final da década de 60, passou a incentivar uma série de assassinatos para provocar a explosão de uma luta entre brancos e negros. Ele batizou essa música de Helter Skelter, uma das músicas dos Beatles lançada no famoso The White Album. Porém, Manson nunca esteve presente fisicamente em nenhum dos 7 assassinatos praticados pela seita e confirmados pela justiça americana.
Para muitos, as orgias entre roqueiros famosos e sua seita, além de sua obsessão pelos Beatles, fez com que Manson associasse a letra da música Helter Skelter como uma premonição de uma suposta guerra civil entre brancos e negros que ele pensava antecipar. Isso fez de Manson um lunático que buscava fama e reconhecimento a qualquer custo. Diane Snake Lake, em seu livro, relatou que devido às constantes recusas de produtores, Manson mudou sobretudo na frente das garotas, que muitas vezes nem percebiam que Charles as dopava com LSD. Além disso, o guru nunca se esqueceu de um desses produtores, Terry Melcher. Manson sabia onde Terry morava em Beverly Hills e um dia foi tirar satisfações com o produtor, mas descobriu que havia se mudado vendendo a casa ao diretor de cinema Roman Polanski e à atriz Sharon Tate. Diane comenta em sua obra que Charles Manson nunca se esqueceu desse endereço, enquanto sua frustração com os famosos de Hollywood só aumentava. Os crimes ocorreram na madrugada de 8 para 9 de agosto de 1969, no endereço onde vivia o casal Polanski e Sharon Tate. A atriz vivia um momento de ascensão por seu trabalho em O Vale das Bonecas e por sua indicação ao Globo de Ouro em 68. Poucas semanas antes de seu parto, a atriz foi brutalmente assassinada pela seita, junto a um grupo de amigos que estavam com ela na noite fatal. Polanski e o realizador franco-polaco, com quem a atriz havia se casado recentemente, não estavam nos Estados Unidos naquela data. Segundo as ordens de Manson, os membros da seita invadiram a casa da atriz e a mataram em posição fetal, com 16 facadas. Outros 4 amigos e conhecidos que a visitavam também foram esfaqueados, sendo que um deles levou 51 golpes. Segundo os tabloides, o fanático psicopata ordenou que seus seguidores destruíssem totalmente todas as pessoas dentro da casa, e da forma mais horrível possível. Os corpos de Sharon Tate e dos amigos na sua casa em Bel Air, zona nobre de Los Angeles, só foram encontrados posteriormente pela empregada, que alertou as autoridades. O objetivo de Manson era acelerar a tal guerra racial, que pensava prover por meio de assassinatos falsamente associados a afro-americanos. Segundo Tex Watson, um dos únicos homens da seita, o real motivo da missão era matar todos que viviam e que estivessem presentes na antiga casa do produtor Terry Melcher, que havia esnobado Charles Manson na época de suas tentativas frustradas de ser um astro da música. Na madrugada seguinte de 10 de agosto de 69, o grupo voltou a atacar e matou da mesma forma inescrupulosa o casal Leno e Rosemary LaBianca, naquela mesma zona de famosos. O casal foi encontrado amarrado, próximo a uma parede onde o grupo escreveu Morte aos Porcos e Helter Skelter, com o próprio sangue das vítimas. Em seu livro Helter Skelter, o promotor de justiça Vincent Bugliosi, responsável pelas investigações dos crimes, explicando que o termo pig era usado frequentemente pelos Panteras Negras em referência a policiais envolvidos em assassinatos e prisões de afro-americanos. Durante o julgamento, os investigadores também descobriram que Manson ordenou que cartões de crédito encontrados em carteiras de suas vítimas fossem deixados em um bairro negro, na expectativa de que algum morador os usasse e fosse incriminado, o que nunca aconteceu. Em uma das sessões, Manson, que tentou ser seu próprio advogado no processo, chegou a se atirar contra o juiz, Charles Older, gritando que alguém deveria cortar sua cabeça. Susan Atkins foi presa no fim de 1969 por um outro homicídio. Quando ela estava na prisão, ela descreveu aos colegas de cela a relação dela com a série de homicídios cometidos pela família Manson. Foi então que a polícia prendeu Manson e as pessoas do seu grupo de seguidores. Inicialmente condenado à morte, em 71, Charles Manson teve sua pena convertida em prisão perpétua, devido à suspensão da pena de morte naquela época. Em um perfil sobre o assassino, o jornal britânico The Guardian classificou Manson como uma espécie de camaleão, sempre disposto a se transformar para convencer pessoas com perfis distintos. O psicopata tinha teorias alucinadas sobre o destino da humanidade. E segundo os analistas sobre a seita nomeada de família Manson, os seguidores que acompanhavam o psicopata e mandante não eram os típicos garotos da vizinhança, pois quase todos traziam uma profunda hostilidade contra a sociedade
antes de conhecer o líder. Um dos promotores do caso relatou em um livro que o assassino teria manipulado a mística e as experiências com drogas da geração hippie, associados a elementos como sangue e mortes, ao velho lema paz e amor. O promotor escreveu que os poderes mágicos de Manson eram nada mais que uma habilidade de despertar crenças nas pessoas certas no local correto. Preso para sempre aos 36 anos em 71, Manson viveu praticamente meio século na cadeia. Na primeira década na cadeia, Charles Manson deu uma entrevista para a CBS News, na qual afirmou não haver assassinos em uma guerra santa. Na cadeia, Manson foi diagnosticado com esquizofrenia e psicose paranoica. Ele voltou às manchetes em 2014 após receber permissão para se casar na prisão aos 80 anos de idade. Elaine Burton, uma mulher de 26 anos que se apresentava como Star, mudou de estado para viver próximo à prisão de Corcoran, na Califórnia, onde Manson era mantido. Na época, ela declarou à imprensa que o amava e queria ficar com ele. Porém, a licença para o casamento expirou em 2015 e a boda nunca ocorreu. Mais tarde, a imprensa americana noticiou que o objetivo de Star com o casamento seria ter chance de divulgar imagens do cadáver de Manson quando ele morresse e vendê-las para os tabloides. Em 2013, ele concedeu uma extensa entrevista à Rolling Stone, Estados Unidos, onde podemos entender como era a mente deste psicopata no final de sua vida. Ele passou seus últimos anos acompanhado da prometida e misteriosa Star e insistia em repetir mentiras, como a frase "não orientei ninguém a fazer porcaria nenhuma", ao se referir ao motorista Tex, que colaborou na coordenação dos crimes contra os atores de Hollywood. Manson ainda afirmava que era inocente e que nunca havia matado ninguém. Ressalva que o termo família era uma invenção da mídia tentando reagir à posição de líder que ocupou para a seita. Ele dizia: "Somos todos livres aqui. Não sou o chefe de ninguém." Helter Skelter não era o que Bugliosi, o promotor que ficou famoso pelo livro de nome homônimo, dizia, e ainda afirmava que o governo norte-americano lhe devia 50 milhões, por 45 anos de baboseiras. No final da polêmica entrevista, ele ainda disse que nada é importante se pensarmos no que estamos fazendo com o nosso ar, nossas árvores, nossa água, nossos animais. O lunático e falso ambientalista, além das visitas da jovem de 26 anos Star, também se encontrava com um outro discípulo, que acompanhava a jovem durante o trajeto de 3 quilômetros até o presídio. O homem alto, magro e assustador, identificado pelo nome de Grey Wolf, de 64 anos. Também acreditava em Manson desde os dias do Spa Ranch. Ele e Star fizeram um X na testa ao mesmo tempo. No entanto, o homem também foi preso por volta de 2018 por tentar contrabandear um celular para Manson. Por diversas vezes, Charles Manson tentou obter liberdade, tendo apresentado seu último recurso no ano de 2012, o qual foi rejeitado. Ele somente poderia realizar um novo pedido em 2027, mas acabou morrendo bem antes da data. Charles Manson morreu em um domingo, na data de 19 de novembro de 2017, aos 83 anos. A notícia foi publicada pelos principais jornais americanos, incluindo o Washington Post e o New York Times. Manson, mesmo após a sua morte, ainda é tema de pelo menos 40 livros e ainda atrai holofotes e calafrios quando se fala sobre a sua figura. Até a próxima.